Oi pessoal, meu nome é Janice e hoje a nossa aula vai ser bem legal, tá? Vai ser uma aula então que eu vou estar falando para vocês sobre os 4 pilares, tá? Da educação conforme a Unesco, conforme Jacques Delors. E é interessante vocês estarem olhando porque aparece sim nas provas e no finalzinho vai ter questão pra gente ver como que tá caindo aí na prova esse assunto. Vem comigo! Os 4 pilares da educação então. Esses pilares, eles são conceitos, tá? Baseados no relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, tá? Então é a atualidade, coordenada pelo francês Jacques Delors, tá? Em 1999. Então seriam os pilares aí para a gente conseguir colocar a educação em prática, né? A verdadeira educação. Esse relatório ele foi editado, então, sob a forma de um livro, tá, com o título Educação, um tesouro a descobrir, em 1999, e depois ele foi reeditado algumas vezes pela editora Cortez, tendo parte modificada ali na 7ª edição, em 2012. A discussão desses 4 pilares ocupa todo o 4º capítulo, tá, desse livro, onde se propõe então uma educação direcionada para os 4 tipos fundamentais de educação, que seria aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Então aqui as 4, e aqui eu já vou abrir esse parênteses porque está escrito aprender a viver junto, tá? Mas em alguns lugares vocês vão ver nas edições mais novas, aprender a conviver, tá? Então, vou escrever aqui conviver, mas é o mesmo, tá? Significa o mesmo. E o que a gente teria que saber sobre esse pilar aqui, aprender a conhecer? Aqui a gente vai adquirir os instrumentos de compreensão, então, instrumentos de teoria, né? Teoria. A teoria de tudo, sabe? Você vai aprender, você vai buscar o aprender. Você vai aprender, então, a aprender a conhecer, né? No segundo, seria aprender a fazer. Aqui pode, então, pra gente poder agir, na verdade, sobre o meio, tá? Que a gente tá. Pra gente conseguir, então, colocar em prática. Também pode colocar essa palavrinha para vocês lembrarem sobre esse pilar. Conhecer, então, conhecimento, teoria. Fazer a prática, né? Para você agir ali no meio que você está envolvido. Aprender a viver junto seria, então, cooperação com os outros em todas as atividades humanas. E aprender a ser seria um conceito principal que integra todos esses anteriores, tá? Que seria basicamente o principal objetivo, tá? Eu até vou colocar aqui, objetivo da educação no século XXI, tá? Que seria aprender a ser, a formar cidadão, tá? A gente vai formar, então, cidadãos. Trago aqui novamente pra gente fixar os 4 pilares. Aprender a conhecer, teoria, aprender a conviver, aqui o segundo, aprender a fazer. E é interessante a gente aprender aqui na ordem, tá? Porque um leva ao outro. Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Vocês podem fazer um mnemônico, se preferir, CF, CS. Então, conhecer, fazer, conviver e ser. Vocês podem criar aí a maneira que vocês quiserem para estar memorizando, então, esses pilares. Claro que é interessante a gente conhecer cada um deles. O primeiro pilar, então, seria o conhecer. Eu trouxe aqui um conceito bem extenso, mas é interessante porque esse material, agora eu vou falar pra vocês, acho que eu não tinha falado ainda, ele tá na descrição do vídeo, tá? Vocês podem estar baixando, então, que eu já deixei aí porque eu fiz pra vocês, pra ajudar nos estudos pra concurso. Então, vocês podem estar baixando e por isso tem todo esse conceito aqui pra vocês conseguirem entender mesmo o que seria esse pilar, tá? Aprender a conhecer, então. Este pilar, ele refere-se à aquisição dos instrumentos do conhecimento, como a gente tinha visto anteriormente, e são os estímulos críticos, então, que vão instigar o aluno, estar sempre em busca do conhecimento, do conhecer, do compreender, do descobrir, tá? Então, isso é aprender a conhecer, é instigar o aluno a sempre buscar o conhecimento.
Pretende-se, então, despertar em cada aluno essa sede de conhecimento, a capacidade de aprender cada vez melhor, ajudando, então, eles a desenvolverem as armas e os dispositivos intelectuais, tá? E cognitivos que lhes são permitidos para construir as próprias opiniões, tá? E também o pensamento crítico, ó. Opiniões e pensamento crítico. É para isso que a gente precisa ensinar esse aprender a conhecer. Ele é um dos pilares, a gente precisa colocá-lo em prática, né? Um desses pilares fundamentais para a educação ser uma educação de qualidade, né? O aprender a fazer, aqui então seria o segundo pilar, e ele é essencial para que cada indivíduo, então, ele consiga se comunicar, tá? Colocar em prática o que ele aprendeu. Não apenas ele vai reter e transmitir as informações, mas ele vai ter que interpretar, selecionar as torrentes de informações que a gente tem no dia a dia, que não são poucas, né? Muitas vezes contraditórias, ó, com que a gente é bombardeado diariamente pela internet, pela prática social mesmo, né? E analisar essas diferentes perspectivas, refazer as próprias opiniões mediante novos fatos e as informações que estão chegando até ele. Então, ele que vai ter que praticar, né? Aprender a fazer, então, envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas. O terceiro pilar é aprender a conviver. A educação, então, ela tem essa missão de transmitir os conhecimentos sobre a diversidade da nossa espécie, né? Para a gente conseguir, então, conscientizar as pessoas sobre as semelhanças e sobre interdependências, tá? Que existem entre a gente, entre todos os cidadãos do planeta. As diferenças e até mesmo os conflitos interpessoais tendem a ser reduzidos, então, quando esses jovens eles trabalham conjuntamente em projetos motivadores. O desporto é um ótimo exemplo disso. E nesse caso, a gente está valorizando, então, a coletividade em detrimento da individualidade. Isso é um dos exemplos, tá? De como você consegue trabalhar esse pilar, né? Aprender a conviver, que ele tá no nosso dia a dia, a gente consegue colocar isso em prática para essa educação ser mais real, né? E o quarto pilar, então, é aprender a ser, como a gente falou. Esse tipo de aprendizagem depende inteiramente dos outros três. Considera-se, então, que a educação ela deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo. Então, você vai ter que trabalhar o espírito, o corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, entre outros, tá? Fala-se aqui, então, da educação de valores e atitudes, tá? Mas já não direcionados para a vida em sociedade, em particular, mas concretamente para o desenvolvimento individual. Então, é o ser, tá? Mas não para a gente viver só em sociedade, mas sim trabalhar o nós, tá? O individual também, que a gente vê o que tem o outro ali, que é o conviver, né? Esse aqui seria o ser, então é focado na gente, tá? O ser humano, cada um em si, claro que observando o todo. E eu trouxe então para vocês algumas questões, tá? De 2020 e 2021, pra gente ver como que tá aparecendo, tá? Esse assunto, então, esse tema. Questão de 2020. Marque a alternativa correta que apresenta esses 4 pilares da educação, então, para o século XXI, apresentados no relatório para a Unesco da Comissão Internacional. Bem simples essa questão, você só precisa saber os 4 pilares, então, que é CF, CS, conhecer, fazer, conviver e ser, tá? Então, vamos ver. Aqui ele começou pelo final, ó. Aprender a ser, ok. Aprender a viver juntos, ok. É conviver ou viver juntos, né? Aprender a fazer, também ok. E aprender a conhecer. Então, aqui já temos o gabarito, é a letra A, né? Vamos ver as outras. Aprender a ser, ok. Aprender a trabalhar, já não é um pilar. O próximo, aprender a estudar, também não. A próxima, aprender a ser solidário, não. É aprender a ser. E o E, aprender a sobreviver, também não.
Então, nosso gabarito é a letra A, bem tranquilo. Claro que muitas pessoas poderiam errar se não soubessem, se nunca tivessem escutado falar desses 4 pilares, né? Aí você não tem noção mesmo e não tem nem como chutar. Então, por isso é interessante a gente saber um pouquinho sobre os 4 pilares. Trago aqui novamente para vocês darem uma olhadinha. Conhecer, nosso primeiro pilar. Fazer, nosso segundo pilar. Conviver, o terceiro. E o quarto é ser. Outra questão de 2021 essa. Então, aqui vai ter um pouquinho da nomenclatura de cada uma desses pilares. Então, a gente vai ter que saber o que a gente vê dentro desses pilares, né? Para poder, então, dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação ela deve organizar-se em torno de 4 aprendizagens fundamentais. Aqui eles falaram 4 aprendizagens fundamentais, então. Mas que são esses 4 pilares, né? Ao longo de toda a vida. E serão, então, de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento. E a gente vai ter que completar, então. O primeiro pilar diz que é adquirir, então, os instrumentos da compreensão. Exatamente o que estava, então, lá no nosso texto, tá? E seria o conhecer, né? Conhecer. Então, aqui seria o conhecer, aqui o terceiro, né? Então, aqui é o conhecer, é número 1. Nossa primeira lacuna, aprender a conhecer. A segunda lacuna fala que pode poder agir, então, sobre o meio envolvente. É o fazer, né? Também exatamente como estava lá. Aqui, então, é o número 2. Vamos arrumar o número 2 aqui. Nossa terceira lacuna é a fim, então, de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas, conviver junto, né, ou viver juntos, conviver ou viver juntos. Esse aqui, então, seria a terceira lacuna. E a quarta, finalmente, então, via essencial, que integra os 3 precedentes, as 3 anteriores, que é o ser, né? A quarta. Se a gente conseguir, então, compreender, basicamente, com essas frases que estão aqui, o que são cada um desses pilares, a gente já consegue responder ali qualquer pergunta, porque a gente vai saber sobre os 4 pilares mesmo. É simples, tá? E vocês conseguem compreender. Então, seria 2, 4, 1 e 3. Aqui o gabarito, então, é a letra D e eu só completei, tá? As lacunas. Aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser. Então, tava até na ordem, né? Na ordem que tem no documento. A próxima questão é de 2020. De acordo, então, com os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, a Unesco propõe, então, 4 saberes, né? Que eles falaram saberes, tá? Que funcionam como pilares da educação nas sociedades contemporâneas. São saberes cuja conquista ela ultrapassa a mera aquisição da informação, uma vez que abarcam a formação humana e social do indivíduo. Assinale a alternativa que não apresenta um desses saberes. Também tá bem tranquila, né? É uma questão, então, que a gente só precisa saber quais são esses pilares, né? Então, seria conhecer, fazer, conviver ou viver juntos, né? Conviver ou viver juntos e ser. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A, ó, aprender a produzir. Não, esse aqui não é, então seria nosso gabarito. Letra A, produzir ele não é um dos 4 pilares. Bom, gente, seria isso então. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, mandem mensagem aí no meu e-mail, no meu Instagram, que eu vou estar respondendo a vocês. E se vocês querem algum tema específico, podem comentar aqui embaixo que eu tô anotando todos os pedidos. Tchau, tchau e até a próxima!